Olá, esse é o Intellicast, podcast do Intelli de tecnologia, liderança e negócios. E hoje eu tenho um convidado muito especial, como sempre, mas esse é especial mesmo. Obrigado. Porque além de ser um empresário muito, enfim, reconhecido, é uma pessoa espetacular, Marcos Buais. Muito honrado. Eu vou pedir para você se apresentar. Eu gosto que a pessoa se apresente, conte o que ela quiser sobre ela. Então, por favor. Bem, primeiro, muito honrado de estar aqui. Quem me dera poder ter estudado aqui, na verdade. Quando eu vim a primeira vez, quando o Roberto me convidou, eu fiquei impressionado com o que vocês estão fazendo. E eu, como brasileiro, agradeço, porque a gente vai ter um país melhor a partir de uma educação melhor. Bem, eu sou capixaba, tenho 46 anos, 2 filhos. José Marcos e João Francisco, um tem 13, outro tem 11. Eu nasci no estado do Espírito Santo, vim para São Paulo quando comecei a empreender no entretenimento. Sou casado. E me mantenho, apesar da idade, um sonhador. Adoro o que eu faço, sou curioso e sigo minha vida com um tripé, que é fé, conhecimento e saúde. Acho que no momento em que a gente tem essa definição como propósito de vida, as coisas vão ficando mais claras e você consegue aí trilhar um caminho mais forte. Muito bom, que linda essa apresentação. Bom, você nasceu numa família empresária, uma família empresária muito forte no estado, né, e até fora do estado. Como foi essa decisão de seguir carreira solo, vamos chamar assim, né? E empreender sozinho? Que momento que isso aconteceu? E se você ainda é envolvido com os negócios da família de alguma forma? Bem, eu sempre fui um menino muito inquieto, mas eu sempre me lembro de uma frase de uma pessoa que foi sempre uma grande referência empresarial para mim, que foi meu avô, né? Feliz quem faz o que ama. E eu, vendo toda aquela conquista que a família teve, aí voltando no tempo, o meu bisavô, Alexandre, teve o pai que veio no navio do Líbano e 2 filhos, Alexandre e José, pequenos, o pai morre no navio e um vai para Porto Alegre e outro vai para o Espírito Santo. Meu avô nasce dessa conjuntura aí de Maria e seu Alexandre e os irmãos médicos. Meu avô sempre quis ser empreendedor. Primeiro meu avô passou como distribuidor da família Matarazzo e depois ele começou a industrializar aquilo que ele distribuía. Então, é uma história de pessoas de superação, de construção. Meu avô foi presidente da Federação das Indústrias, meu avô fundou alguns grandes institutos de empreendedorismo do estado e aquilo me dava um baita orgulho. Meu pai segue o caminho do meu avô, prospera os negócios do meu avô, que se tornaram absolutamente um negócio dele e dos irmãos, e eu sempre admirei aquela trajetória que os dois tinham. Tive a honra de presenciar vários bate-papos de final de semana que eram quase uma consultoria indireta, quase uma mentoria familiar, e eu tive uma certeza ali naqueles encontros, que eu queria empreender, que eu queria construir coisas com propósito, eu queria fazer diferença na vida das pessoas, mas de alguma forma eu queria construir a minha própria história. Apesar do orgulho de nascer naquele lugar, apesar de ser honrado de ser um Buais, e que eu queria de alguma forma produzir coisas que faziam sentido para mim. Quando eu passo por um dos estágios da empresa, eu percebo, que foi a rádio, eu percebo que o entretenimento fazia muito sentido no meu caminho. E eu propus à época para a família, vocês não querem unir essa possibilidade de que normalmente ao estudar outras rádios, outras empresas de comunicação, elas têm empresa de entretenimento? Eles naquele momento acharam que não, e eu comecei a produzir evento. E essa produção de evento me permitiu começar a construir a minha própria estrutura financeira, e eu comecei a amar o que eu fazia, então eu percebi num momento ali de reflexão difícil, que não é fácil, que eu queria seguir uma carreira solo. E para eu seguir essa carreira solo, eu precisava concluir os meus estudos. Eu sempre acreditei que a teoria e a prática seguiam juntos. Os meus estudos me ajudam e me ajudaram muito nessa caminhada. E aí eu fui para o Rio de Janeiro como primeiro estágio para depois chegar em São Paulo. Então, em resumo, uma família que eu tenho baita orgulho. Eu, de alguma forma, percebi que para que eu fizesse a minha história, eu tinha que ir embora do estado. E aí, quando eu percebi de verdade que eu tinha construído alguma coisa independente, mas com respeito do mercado, e que eu pudesse contribuir de verdade, não apenas como alguém da família, mas sim como um profissional, eu fui convidado para participar do conselho e lá eu estou. Então,
Tem 6 anos que eu estou no Conselho de Administração das Empresas e hoje a minha forma de contribuir é muito mais na posição estratégica, baseado nas vivências que eu tive com tudo que eu participei da minha vida. Muito legal. E seu pai teve a sorte da tua irmã querer, maravilhosa, Duda, né? Verdade. Duda toca. Ela é um orgulho nosso. Eu sempre digo assim, independente de ser da família, porque tem essa mística, porque tá lá porque é da família, né? Não. A gente sempre teve meu pai sempre foi muito rígido nesse sentido. Então, as pessoas, minha irmã teve inúmeras possibilidades de seguir depois que ela se formou em oportunidade de trabalho, de emprego, e ela optou por seguir lá no Grupo Boás. Ela hoje é gestora da área de alimento, que é a principal área do grupo. Então, ela mereceu estar lá e está fazendo um baita trabalho. Agora, é aquilo, assim, acho que cada um tem a sua forma, né, de olhar a vida, de uma forma de olhar como empreender. E eu, assim, quando eu olho para o meu passado e vejo tudo que eu vivi, e esses momentos de solidão, às vezes momentos até de madrugada, de você chorar e falar, caramba, será que eu estou fazendo a melhor escolha? Tá tudo pronto, é só eu prosperar, né? Eu poder de alguma forma dar andamento àquilo e botar em prática tudo que eu aprendi na vida, na minha faculdade, nos meus estudos. Mas eu percebia que não era aquilo que eu desejava. Então eu sou muito agradecido pela coragem que eu tive de seguir o meu caminho independente. Eu tenho certeza que foi o melhor para mim. E essa coisa da coragem, né? Eu acho que coragem... Então, antes, um beijo pra Duda, querida. Beijo grande. Beijo grande, que a gente morre de admiração por ela aqui. Você está falando da coragem, né? Que acho que é uma característica, denominador comum de todos os empreendedores de sucesso. Acho que é coragem e trabalho. Concorda? Concordo. Eu brinco o seguinte, os sensatos são aqueles que se adequam ao mundo. Os insensatos são aqueles que fazem o mundo se adequar a você. E acho que o empreendedor tem um lado insensato, né? Porque a gente olha para as coisas e fala, eu queria mudar isso aqui. Eu não estou tão satisfeito com o que apenas estão colocando como possibilidade na minha frente. Então, a coragem, com certeza, é parte disso. Legal. E me conta um pouco assim, o que você está mais empolgado de estar trabalhando hoje, o que você está empreendendo hoje, o que você está fazendo? Então, eu herdei do meu pai e do meu avô esse desejo por diversificação, né? O Grupo Boás é muito diversificado e eu também construí, apesar de ter começado no entretenimento. E o que é o entretenimento? Eu fiz grandes festivais, fiz semanas de moda, eu fiz festivais de música pop rock, fiz festivais de música sertaneja, fiz muita coisa nesse lugar. E esse dinheiro que eu ganhei, eu diversifiquei. E essa diversificação passou muito pelo lado do entretenimento. E hoje eu diversifiquei para outras áreas que não apenas o entretenimento. Então, eu mantenho investimento num lugar que eu sou alucinado hoje, assim, parte do meu tempo, eu me destino aos conselhos dessas empresas. Importante dizer que eu, desde muito jovem, defini como planejamento, mesmo que eu seja defensor de que as pessoas devam viver o presente, mas eu acho que o meu interno, né, o meu interior, mostrava que de alguma forma eu desejava imaginar o que seria o futuro, de como eu desejava enxergar o futuro, não que aquilo fosse dar certo, né? Mas eu enxergava que a partir dos 40 anos eu não queria mais ser gestor das minhas empresas. Eu queria ser um cara da parte estratégica. Porque a hora que você vai gerir, você tem que se voltar para aquilo 24 horas por dia. Na hora que você está como investidor e parte do conselho, você consegue contribuir de uma forma estratégica. Então hoje eu estou no conselho de um estúdio chamado Ventre, que é uma junção aí de 4 sócios que a gente vem fazendo conteúdo para os streamings. Então é um entretenimento voltado para cinema, para série e para televisão. Isso é uma coisa que eu tenho ficado muito encantado com esse mercado. Eu tenho agora uma definição grande que a inteligência artificial veio para revolucionar cada vez mais as nossas vidas. Então, estou agora, ainda uma coisa nova, devo anunciar nas próximas semanas, um mercado de investimento nesse sentido. Eu acredito muito no mercado de mídia e hoje eu tenho investimento numa agência chamada Mind, que é a maior do Brasil, onde a gente faz gestão de carreira de pessoas que trabalham com a imprensa, que trabalham com mídia, que são influenciadores. Ao mesmo tempo, a gente cuida de contas publicitárias para atuação nesse sentido. A gente trouxe recentemente a Billboard para o Brasil, porque eu acho que é uma forma da gente, de alguma forma, contribuir com a música. Eu acho que o brasileiro é muito talentoso, talvez seja um dos povos mais talentosos do mundo, mas muitas vezes a gente mesmo não valoriza a nossa arte, né? Então, acho que de alguma forma a Billboard contribui com isso. Então,
tenho hoje investimento na Aso Seguros, que é uma companhia de seguro de vida. Então eu diversifiquei para muitas oportunidades, são 9 empresas, 9 conselhos. E cada vez mais, além de tudo, sendo pai, sendo marido e sendo uma pessoa que gosta de buscar conhecimento. Então, adoro viajar, construir essas oportunidades. E o que você, como você bem disse, bem diversificado, qual que você acha que é a marca que você deixa de forma, assim, uniforme em todos esses conselhos, em todas essas estratégias? O que você acha que você sempre consegue aportar? Então, acho que, como eu falei, acho que ninguém é bom em tudo. Eu sou um cara que sempre defendia a sociedade. E eu acho que sociedade que dá certo é complementar. O que é uma sociedade complementar? É uma sociedade onde o seu sócio faz o que você não faz e vice-versa. O que eu tento fazer nos lugares que eu invisto? É ter especialista em cada área. Eu acredito em meritocracia. Eu não acredito que você faça nada sozinho. Então, essa base de construção, eu acho que todos os meus negócios têm. E, de alguma forma, ter a humildade de estar buscando cada vez mais aprender e de cada vez mais aportar o conhecimento que você tem, né? Não é o tempo inteiro saber tudo, porque ninguém sabe tudo. É você construir ali um bom time, isso é uma coisa indispensável no meu caminho, para que você possa construir alguma coisa que tenha grandes resultados. É isso aí. Saber montar time, gerir time, motivar time, eu acho que é uma competência, talvez a principal competência de um CEO, né? Quando você, ou até de um conselho de administração, ter as pessoas certas nos lugares certos e dar autonomia para as pessoas fazerem o que elas sabem fazer, né? Esse é um desafio, porque a gente que está acostumado, eu, por exemplo, que sempre fui gestor dos negócios que eu investi, algum momento que você vai passar por uma nova etapa, ou você vai assumir uma posição de conselho, é você ter essa definição de que você vai delegar e que você vai aceitar, né, que aquela pessoa faça aquele trabalho de uma forma mais estruturada. Por quê? Porque se você achar que você vai coordenar tudo, você não vai conseguir de fato diversificar. E você também não vai deixar que aquele profissional exerça a função dele, né? Você não vai estar toda hora, não, eu faria melhor. É melhor não sair da posição, fica você, né? Total. Não, e eu sempre falo isso, né? Eu falo pro time, vocês mandam em mim, né? Vocês falam pra mim o que eu preciso fazer pra ajudar vocês, pra entregar o trabalho de vocês. Porque se eu soubesse mais de marketing, de finanças, eu não precisava de você, né? Então, você que tem que me dizer o que eu tenho que fazer. E eu acho que isso vem também com a maturidade, né? Muito. E com estar com o seu ego no lugar. Porque se você tá com o seu ego descontrolado, você fica achando que você sabe tudo, que você sabe mais que todo mundo, que você é melhor que todo mundo, e quando, na verdade, isso é uma grande bobagem. Completamente. Eu me lembro de uma das empresas que eu fui sócio, igual que eu vim para São Paulo, uma empresa chamada Host, que eu fundei à época com Pedro Paulo Diniz. E eu era o CEO dessa empresa. E eu me lembro que eu me cobrava tanto, e me cobrava num lugar, e aí o que a gente fala sobre ego, né? Você se conhecer cada vez mais. Eu me lembro que eu era o primeiro a chegar e o último a sair. E eu me cobrava muito para isso. Eu estava muito mais preocupado com a imagem das pessoas em relação à minha posição. E que eu comecei a ver cada vez mais que a qualificação era muito mais importante do que a quantificação, né? Então, a hora que você começa com a maturidade e entender certas posições, você realmente começa a se permitir contribuir da melhor forma possível. Não apenas na questão da imagem, sim com a realidade. Isso aí. Você falou um pouco a gente estava falando um pouquinho antes de começar sobre espiritualidade, né? Sobre a importância de se conhecer, a importância de você ter fé, né? Total. Acho que o empreendedor sem fé, independente do quê, cada um na sua fé, é difícil, né? Porque você tem que enxergar uma coisa que ninguém tá vendo ainda. Você tem que... Tem uma expressão norte-americana que eu adoro que fala leap of faith, né? Que é você dar um salto de fé em algum momento. Fala um pouco o papel que a fé tem na tua vida, a fé do sentido lato sensu, né? Fé espiritual, a fé na visão, a fé no futuro. Eu sempre me apeguei muito na fé. Acho que a fé chega na tua vida no amor ou na dor. E eu sempre fui... Eu construí o meu caráter muito voltado também para essa crença, independente da crença que cada um tenha, né? Eu respeito todas as religiões. De alguma forma, eu busco contribuição na minha vida de todas elas. Porque acho que todas elas têm alguma coisa para te trazer de informação e de contribuição. E eu acho que a fé te faz acreditar num futuro. E eu acho que o ápice dessa fé é quando eu fui pai. Porque acho que eu comecei a entender a vida e a morte, né? A gente evita falar aqui da finitude, a gente tem essa dificuldade de falar sobre isso. Uma das empresas que eu te falei, né, eu invisto, é a Aso Seguros. A gente fala de seguro de vida. E é uma coisa inevitável, né? Acho que a pandemia deu uma aula pra gente em vários sentidos, que a gente não controla absolutamente nada, seja o rico, seja o pobre. A gente foi colocado numa situação que a gente não controlava.
E eu, de alguma forma, eu tento cada vez mais me estruturar nesse sentido e ter a fé como um aliado de crença de que a gente pode sim ter um mundo melhor. Eu acredito no Brasil, eu acredito nas pessoas, mesmo que muitas vezes as pessoas em alguns lugares possam testar essa nossa fé, mas eu acredito no ser humano, eu acredito que a gente, com bom senso, a gente pode chegar a qualquer lugar que a gente deseja. E eu sou um cara que faço minhas orações, eu busco a minha força de várias formas. É isso aí, eu também. E você sabe que uma das coisas mais bonitas e comuns a todas as fés, né? Porque a religião, ela tem suas características, cada uma, mas se você olhar e estudar bem, tem muita coisa em comum, né? E uma coisa, acho que todas as religiões têm em comum é a ideia do ajudar ao próximo, né? Se você puder, e eu até escrevi hoje, eu te contei que a gente vai formar a primeira turma agora em dezembro, eu estava escrevendo um texto para o anuário e eu, nos meus conselhos para eles, eu coloquei, se puderem, toda vez que tiverem a oportunidade de ajudar alguém, ajudem. Sem dúvida. Né? E isso também tem esse lado, assim, mais, vou chamar assim, místico, mas também tem um lado da construção de redes de relacionamento. Acho que as redes de relacionamento fazem parte de quem é bem-sucedido, que tem uma carreira bem-sucedida, e ela começa com, às vezes, você muito mais oferecendo algo do que pedindo algo. Concordo plenamente. Né? Fala um pouco da importância dos relacionamentos na construção de negócios, para empreender, enfim, para ser um profissional bem-sucedido. Eu acho que é o maior ativo que eu conquistei na minha vida, foram os relacionamentos. Seja os relacionamentos profissionais ou pessoais, porque é o que a gente leva da vida. Eu escrevi um livro, inclusive, sobre isso, chama 7 Leis da Conexão, porque eu acredito muito que foi isso que me fez ser quem eu sou. E uma das 7 leis é servir mais, né? Você servir ao outro, servir ao próximo. O caminho de um empreendedor ou de um ser humano, ele é, às vezes, cheio de obstáculo. E na hora que você enfrenta o obstáculo, muitas vezes você vai ouvir coisas que são, por exemplo, cuidado para não acreditar tanto nas pessoas. As pessoas, quando elas têm eventualmente alguma posição, elas podem te colocar em outra e eventualmente te trair. E aí você vive cheio de paranoia se você não tomar cuidado. E eu nunca deixei isso acontecer comigo. Eu sempre tive isso desde muito jovem, de que se eu tinha o privilégio de conquistar oportunidades, que uma das formas que eu deveria fazer era retribuir através das minhas conquistas. Então, por exemplo, o advento das redes sociais. Eu sempre fui uma pessoa de bastidor, mas eu nunca gostei muito de botar minha cara. Isso foi uma coisa que acabou sendo consequência. E eu sou muito grato ao Roberto Salute, porque o Roberto foi uma pessoa que me provocou nesse sentido. Porque você tem tanto a contribuir, por que você não se permite? E aquilo ficou muito tempo na minha cabeça e eu falei que tem razão. Eu vou tentar de alguma forma, através das minhas redes, dividir com as pessoas o conhecimento que eu conquistei. Né? E constituir também determinei que a partir daquele momento, tudo que eu capitaneasse de partes comerciais das minhas redes sociais seria voltado 100% para o social. Então qualquer marca que você me vê falar lá nas redes sociais, que eu possa ser, enfim, fazer a publicidade dessa marca, aquilo tudo é voltado para o social. Então eu acho que a gente tem essa missão, se a gente tem a oportunidade de contribuir, seja com conselho, seja com abraço, seja com a formação. Né? Então eu acho que os relacionamentos de fato me moldaram a ser quem eu sou hoje, e para mim é o maior ativo que eu tenho. E acho que é determinante para qualquer pessoa que queira construir alguma coisa com base, com força, porque ninguém faz nada sozinho. Ninguém. Quando eu volto no meu passado, assim, eu falo, caramba, o que eu podia falar com o Marcos de, sei lá, 20 anos atrás? Eu acho que de alguma forma era isso, personifique menos os seus projetos. Eu tinha, em algum momento da minha vida, a crença de que eu fosse fazer sozinho. Não, preciso de ajuda, eu vou fazer sozinho. E no final você vê que você faz um evento para 50 mil pessoas, é aquele prestador de serviço da segurança que vai mudar o teu projeto. Se ele tratar a pessoa mal, a pessoa vai sair de lá com uma referência negativa do teu projeto que foi feito com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação. Então você precisa de todo mundo que está ali dentro com o mesmo caminho, com o mesmo propósito. E as pessoas, assim, eu falo aqui para os alunos da graduação, né? Muitas vezes eles falam assim, não, porque quando a minha carreira começar... Eu falo assim, sua carreira já começou. Sua carreira começou lá na escola. Sua carreira já tá acontecendo aqui. Porque imagina que você receba, eu brinco com eles, né? Eu falo assim, imagina que amanhã você acorda e você receba a oportunidade de construir um negócio do zero, em que dinheiro não seja uma restrição. Você tem dinheiro infinito. O que você vai querer? Você vai ter que chamar a gente para trabalhar com você. Quem que você vai chamar para trabalhar do seu lado? Você vai olhar para as pessoas que você conhece e vai dizer assim, olha, eu quero as mais responsáveis, as mais diligentes, as mais comprometidas, as que estudam, as que se dedicam. Então, a sua imagem profissional,
já está sendo construída muito antes de você achar que você é um profissional. Concordo. E é muito verdadeiro isso, né? No final, assim, a gente pode até fazer bagunça com alguns, mas a gente quer, na hora de trabalhar, aqueles que a gente possa confiar. Então, começar desde cedo a pensar nessa rede de relacionamento e não querer ganhar algo em todas as relações que você estabelece. Às vezes você não vai ganhar nada, mas lá na frente, eu não sei se você sabe a história de como é que eu vim parar para ser CEO do Intel. Não, queria muito saber. É muito boa, porque a Ana, que começou o Intel junto com o Roberto e com o André lá atrás, ela tinha sido minha mentorada. Então ela era uma garota que estava na faculdade, a gente se conheceu num evento, ela falou, eu gostei tanto de você não quer ser minha mentora? Eu falei, claro, vou ser sua mentora. E fui mentora dela por anos, ela nunca me pagou nada por isso, eu fiz porque eu sempre gostei de ajudar jovens. Servindo ao outro. Servindo ao outro. Anos depois, ela estava envolvida nesse projeto, me chamou para participar, e aí veio o convite para montar o Intel. Acredito muito nisso. Então, assim, o que eu ganhei naquele momento sendo mentora da Ana? Absolutamente nada, a não ser a oportunidade maravilhosa de conhecer e trabalhar com ela. Estamos juntas até hoje. Então, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Não, e é isso. Eu acho que assim, a grande maioria das relações que eu construí, eu servi muito mais do que fui servido. E tá tudo bem também. Que bom que eu pude contribuir de alguma forma. Mas também as grandes revoluções que eu fiz na minha vida foram para pessoas que de alguma forma eu contribuí em algum momento da vida delas. Então, quando falam às vezes para mim, não, relacionamento, como é que constrói relacionamentos? Quando você constrói estratégia para isso, eu acho que já não tem a verdade instituída. Né? Se você tivesse com a Ana pretendido um cargo, servido na mentoria, não cobrado ela, pretendendo que aquilo se voltasse, eu acredito que talvez não tivesse dado tão certo. Então eu também acredito que as coisas não acontecem por acaso. Né? A percepção do outro, porque ele fez por mim, não me pediu nada em troca. E essa é a vida. Essa é a vida. Então, sim. A hora que a gente tem essa percepção, a vida se transforma em algo mais fácil de você compreender. E, de novo, me mantenho nessa posição. A gente no caminho encara alguns obstáculos, que é natural, e aí você vai ter a decisão, né, de você usar aquele obstáculo como uma parada, né, um fim de uma linha, ou como eu sempre fiz, eu sempre transformei aquele obstáculo numa ponte para que de alguma forma eu pudesse chegar lá do outro lado mais forte, mais certo, mais convicto. Muito bom. Você falou rapidinho que um dos seus investimentos agora que você decidiu, que você vai anunciar em breve, é na área de inteligência artificial. O que está na tua cabeça dessa história de inteligência artificial, tanto do impacto nos negócios que você já tem, como oportunidades que você vê daqui para frente? Olha, as pessoas vêm falando muito sobre inteligência artificial e, naturalmente, eu venho tentando trazer para a minha vida, né? Eu estava vendo de uma entrevista dizendo o seguinte, que quem nasceu vive hoje entre 40 e 50 anos, a gente viveu tudo, né, mano? A gente viveu... Eu tinha celular quando eu era mais jovem, televisão era, né, com antena. Tubo, né? Não tinha controle remoto, você ia lá mudar o canal. Então a gente viveu várias eras, né? E várias mudanças muito revolucionárias. A inteligência artificial, na minha opinião, ela é dessas que... Eu estava em Los Angeles agora, 2 semanas atrás, parecia que eu estava, não sei, numa cidade do futuro, porque eu pedi o iFood, quem me entregou foi um robô. E um robô que não estava do lado, não, andou ali 2 quilômetros. Eu peguei um carro que não tinha motorista. Aplicativo, chegou o carro, você falou, será que eu entro? Mas isso já é uma verdade, já está rodando nas ruas, não é que eu estava participando de um teste. O que eu quero dizer com isso? A inteligência artificial já está no nosso celular, né? E aí quando você começa a testar, quando você começa a usar, ela realmente é impressionante. Mas eu acho que para a inteligência artificial ela ser realmente imbatível, ela precisa do humano. Cada vez mais essa é a minha percepção. Então, no primeiro momento, ela veio tirar o nosso trabalho. Eu cada vez mais acho que sim, em alguns lugares pode ser que isso aconteça, mas eu acho que para ela se tornar imbatível, a inteligência artificial ela é revolucionária. Mas se ela tem um humano por trás dela, ela se torna imbatível. Então eu acho que já nos meus negócios todos, eu já tenho hoje pessoas que me apoiam no conhecimento de como a inteligência artificial vem contribuir de uma forma plena, mas tem muitas outras coisas. Essa empresa, que eu logo conto para você em breve, é uma empresa de pesquisa e que traz o IA no campo jurídico, no campo bem impressionante. Assim. Ela te traz um relatório que você fica impressionado. Então, eu acho que ela veio para revolucionar, veio para ficar, mas ela ainda será conduzida por uma contribuição do humano. Se você fala com o ChatGPT e você explica para ele aquilo que você quer com paciência, com uma estrutura de personificação, acho que ele te entrega alguma coisa muito mais
do jeito que você deseja. É isso aí, eu brinco que os modelos de linguagem, né, o ChatGPT, o Claude, o Gemini e tal, é um estagiário que sabe muita coisa, uma estagiária que sabe muita coisa, mas não tem nenhum contexto. Exatamente. Você precisa, ela é sem noção, né? Você precisa, muito inteligente, cheia de informação, mas sem noção. Você mas precisa dar... se você dá para ela as informações que ela precisa, eu acho que ela vem te aportar grande conhecimento, e aí você jogando junto com ela, você realmente pode ser pode ser imbatível nesse sentido, assim, de trazer ideias e informações, mas deixar sozinho, sem você trazer quase uma consultoria de informações para ela, talvez não. Então, chegou, a gente tem que trazer isso para uma discussão. Eu que estou investindo em cinema, foi uma discussão, inclusive, de greve em Los Angeles, né? Verdade. Por conta da questão dos roteiristas e tal. Então, acho que tudo que é novo assusta, mas a hora que você entende aquilo, você também começa a definir regras. Com regra, acho que tudo vem para somar. E você sabe que eu acho que é verdade, assim, se você parar pra pensar, eu me lembro a primeira vez que eu peguei um carro por aplicativo, foi um Uber, foi em São Francisco em 2016, né? Eu lembro que eu saí do aeroporto, eu tava atrasada, tinha um carro, eu fui entrar, ele falou, não, eu só posso por aplicativo. Eu, aplicativo? Que aplicativo? Aí eu baixei e consegui usar o carro. Pensa isso, Marcos, 2016, né, quase 10 anos depois, a regulação, ou seja, que regula, por exemplo, sobre os modelos de trabalho ligados a profissionais que trabalham em aplicativo, ainda não se equacionou, né? Então a regulação, ela está sempre atrás da inovação. Sempre foi assim. Eu acho que no caso de inteligência artificial vai ser mais ainda, porque a velocidade que ela vai chegar vai ser maior, né, e mais avassaladora, vamos dizer assim. Tudo isso para dizer que cada organização que decida usar a inteligência artificial, seja para criar novos produtos, seja para ganhar mais eficiência operacional, ela vai ter que ter a sua própria governança. Ela vai ter que fazer uma reflexão que vai além do que vamos fazer, como vamos ganhar mais dinheiro. Qual a nossa responsabilidade, o regramento, até onde a gente vai, porque isso não vai dar tempo. Mas até hoje a gente discute rede social. Pois é. Eu me lembro quando a gente fundou, logo depois da Nine, eu fundei a Nine com o Ronaldo em 2011, e a gente percebeu na época da Nine uma coisa muito inovadora no segmento, que foi o quê? A gente tinha na época um atleta que é o Anderson Silva, o Anderson transforma no maior fenômeno do Brasil, com a questão do UFC, e o Anderson, como é que a gente ganhava dinheiro com o Anderson? A gente cuidava da imagem dele. O Anderson entrava no octógono para lutar o UFC, e ele entrava com uma roupa, e aquela roupa a gente vendia os espaços, né? E aí começou a surgir um negócio chamado Twitter, que de alguma forma as pessoas começaram a me procurar. E quanto custa para o Anderson postar no Twitter uma conexão dele com uma marca? Falei, caramba, tem um negócio novo aqui. E no paralelo começaram a procurar o Ronaldo com uma ideia de se fazer o Ronaldo ser comentarista de televisão. O Ronaldo não tinha essa vontade, a gente então cria um Twitter que venha a ser patrocinado por uma marca, que virou @ClaroRonaldo, o primeiro Twitter patrocinado do mundo, no qual o Ronaldo, em qualquer lugar do planeta que ele estivesse, ele comentava os jogos numa rede social, aquela época que pautava a TV aberta. Porque eles falavam, o Ronaldo acabou de dizer que o jogo assim... Então, as pessoas falaram, cara, tem um negócio novo aqui acontecendo. Aí vem o Instagram, vem Facebook, Instagram, vem tudo isso junto. E aí eu me lembro que na época os publicitários que eram nossos sócios investidores falaram, isso tem data para acabar, isso não se mantém. E isso revoluciona a vida de todas as pessoas. Hoje você não vê um médico, um dentista, né? Qualquer área que as pessoas hoje atuam, um empreendedor, seja que área que for, ele usa essas ferramentas em favor dele, de alguma forma para ele melhorar e qualificar, né, a entrega que ele tem ou a imagem que ele tem. Mas até hoje não é uma coisa regulamentada. As redes sociais ainda hoje... você ainda define e debate limites que se pode ter, porque é uma arma muito poderosa a seu favor, mas também pode ser contra você, né? Então, eu acho que são coisas que vão acontecendo, revolucionam uma década, uma era, mas que o tempo é que vai fazer com que as pessoas saibam quais são as regras das 4 linhas. Né? Eu estava outro dia numa conversa com uma pessoa de sindicato, falando um pouco sobre isso, né? Me chamaram lá para bater um papo sobre IA, e aí eles estão parados ainda no como é que a gente vai proibir a automação de processo, substituição de pessoas. Eu falei, gente, isso aí é perda de tempo, né? Assim, vamos pensar como vamos fazer, vamos provocar as empresas para se responsabilizarem por de algum ponto, né, da requalificação de pessoas, da geração de empregos em que as pessoas têm um tempo, né, de se qualificar para poderem ocupar. Essa é uma discussão muito mais produtiva do que a discussão do proibir, do frear, porque, assim, além de ser muito difícil, é inglório, né? É um trabalho inglório que vai contra o futuro. Porque acho que o que vem muito novo e que ninguém tem o controle total gera receio e medo, né?
E aí o mais fácil é bloquear, né? Sim. Então, bloqueia isso aqui vai tomar o lugar das pessoas, isso aqui não... Mas peraí, calma aí, deixa eu ver o lado bom disso, né? O que isso pode contribuir para o meu negócio? O que isso pode revolucionar o meu empreendimento? Eu falava isso no final de semana com meu filho mais velho. Imagina o WhatsApp, a gente já viveu isso, né? Às vezes o WhatsApp dá um bug, né? E aí você vê que o pequeno, médio empreendedor, ele sofre porque ele vive daquilo. É isso. Eu me lembro do BlackBerry, quando surgiu das mensagens, caramba, aqui você não vai ligar, né? Primeiro, você vai mandar uma mensagem, hoje você ligar é quase que uma emergência, né? Se alguém te liga e fala, opa, alguma coisa urgente, porque senão, por que você não me escreveu antes? Então, é uma mudança que eu acho que se você tiver calma, buscar o conhecimento, entender aquilo, ver como é que aquilo pode contribuir ao teu negócio. E, naturalmente, tem que ter regra, mas em vez de ser uma regra, primeiro, combativa, dizer isso não pode acontecer, isso vai vir por mal, e condenar aquilo, não, vamos achar o meio do caminho. Né? É isso aí. Você sabe que, mesmo nessa discussão, acho que IA vai acho que revolucionar muitas áreas, educação talvez seja uma das principais. E quando surgiu toda essa coisa de IA generativa, obviamente por ser uma faculdade de tecnologia, a gente acompanha esse tema há muito tempo. Mas a hora que isso virou assim, um aplicativo no celular de cada um e se, né, popularizou, a gente parou para olhar com isso com mais calma. E eu falei, ó, eu não sei o que a gente vai fazer ainda, mas a gente não vai proibir. Porque proibir é uma irresponsabilidade como universidade. Por quê? Porque a hora que eu entregar um diploma na mão desses meninos e meninas, eles vão encontrar um mundo em que eles já têm que saber usar. Claro. Né? Não só usar, como desenvolver soluções utilizando IA, dado que eles são profissionais de tecnologia. Então, assim, como a gente vai fazer? A gente vai pensar. O que não vai acontecer é proibir. Perfeito. Né? Porque, de novo, e todo educador é um futurista. Claro. Você tem que educar hoje pensando no que vai acontecer daqui 4, 5 anos e não educar para o passado, né? Então, e você falou uma palavra interessante, você falou, as pessoas têm medo, né? Quando você olha pro futuro, assim, do mundo como um todo, da sociedade, o que te causa medo? Não, eu sou muito otimista. Eu tento, de alguma forma, olhar pro lado bom de tudo. Eu falava disso semana passada num episódio que eu voltava dessa viagem de Los Angeles, cheguei no aeroporto, tive um baita inconveniente em relação ao meu voo. Eu tinha duas grandes reuniões importantes lá no Espírito Santo, inclusive, e eu perdi, porque o avião atrasou 12 horas. Foi horrível. Mas eu tento também, no momento de dificuldade, entender que não era para eu voar naquele avião. Porque a gente, às vezes, tem esse lado nosso de, por conta do receio, a gente acaba, por medo, a gente acaba tentando enxergar sempre um lado. Então, assim, eu acho que o medo ele é saudável em relação à vida, né? A gente saber o nosso limite é importante, mas não que aquilo te impeça de fazer as coisas. Eu acho que cada vez mais, se a gente tiver uma união de pensamento e cada vez mais a gente tiver pessoas que são empreendedores, seres humanos, políticos, com responsabilidade, eu acho que a gente vai ter um mundo melhor. Então eu sou muito otimista com o mundo, eu acho que as pessoas elas estão cada vez mais convergentes a buscar um melhor caminho. Às vezes surgem alguns irresponsáveis, que eu acho que é menos medo e mais que as pessoas vão de alguma forma retirar essas pessoas do caminho pelo fato de que são pessoas irresponsáveis e que podem colocar o mundo de uma forma, enfim, comprometer essa história desse mundo que a gente tem. Mas eu não olho para o lado que tá surgindo coisa, então isso vai ser negativo. Eu acho que se a gente tem saúde, a gente tem tudo. Então a gente cuidar da gente, por isso que eu falo da saúde, da fé e do conhecimento. A saúde porque, de alguma forma, em algum momento, eu era aquele empreendedor que só pensava na construção daquilo, né? Eu ontem um empreendedor escrevendo um artigo que ele falava que a gente tem uma penalidade no decorrer da construção da nossa história, porque a gente não para nada, né? Eu me lembro de ter começado a empreender, quando eu comecei a ver que eu cheguei aqui em São Paulo, a coisa começou a dar certo, eu não tinha tempo para cuidar de mim. E de alguma forma, na hora que a gente não tem tempo para cuidar da nossa mente e do nosso corpo, a gente pode botar tudo a perder. E eu tive um burnout por isso. E aquilo me fez entender que, de alguma forma, a primeira reunião do meu dia é comigo, mano. Eu vejo, às vezes, você posta isso, eu acho tão simbólico, eu adoro quando você posta isso, é muito legal. Tem pra mim uma força muito grande, porque na hora que eu comecei a entender que eu, praticando atividade física, eu consigo open my mind, assim, eu tenho a minha conversa comigo do que eu busco, né, como perspectiva do meu dia, da minha semana, e eu percebi que eu tô com saúde, eu tô bem, e aí se eu tô bem eu posso cuidar dos meus negócios e posso cuidar da minha família. Então eu acho que quando você tem algumas definições de regras com você, e elas passam por esse lugar, eu acho que a gente consegue cada vez mais construir uma estrutura de vida para tudo. Então, muito bom. Você sabe, eu tenho um medo só,
que é o medo da gente perder de vez a capacidade de diálogo, né? Porque a humanidade sobreviveu e a humanidade prosperou e a gente se tornou a espécie dominante, não é porque a gente é a mais forte, nem porque a gente necessariamente é a mais inteligente, é porque a gente foi capaz de se organizar, né? E a organização, né, primeiro para a gente ser num lugar, ficar parado num lugar, aí a gente conseguir revolução agrícola, tudo isso vem da nossa capacidade de dialogar. E se a gente perde isso, né, como a gente então tem essa coisa de polarização extrema no mundo todo, isso é uma coisa que não é que me dá medo, mas me preocupa. Como é que a gente vai sair dessa enrascada? Porque a gente anda e tá cada vez mais nesse lugar, né? É que eu acho assim, é péssimo também, eu acho essa polarização horrível, assim, são debates que acabam se perdendo porque a gente, né, um lado concorda com o outro, mas ao mesmo tempo, já que a ideia veio dele, eu não quero, né? Sim. Eu tenho também receio disso, mas eu acho que cada vez mais as respostas vão acontecendo com as atitudes que os outros vão tendo. Então, eu acho que às vezes demora um pouco, né? A gente podia estar em outro patamar nas nossas vidas empresariais, políticas, sociais, se a gente tivesse percebido algumas coisas no decorrer do tempo. Mas eu acho que de alguma forma isso, às vezes, não é como a gente quer, com o tempo que a gente deseja, mas isso, de alguma forma, isso fica claro. Então, de novo, assim, eu busco ser otimista nesse sentido, porque eu acho que de alguma forma a gente, como ser humano, a gente tem que enfrentar coisas que não são muito controladas por nós. Eu volto na pandemia. Eu me lembro quando eu chego nos Estados Unidos e começa aquele pavor do que estava acontecendo, a gente estava dentro de casa com as nossas famílias sem saber o que ia acontecer não é com o nosso emprego, com o nosso negócio. Era com as nossas vidas. A gente não sabia se a gente podia ir na rua. Então, aí você volta. Você vê como o mundo, quando ele quer, ele se conecta, ele se une, surgem vacinas que demorariam 10, 15 anos, né? E as pessoas se conectam na parte positiva. E elas revolucionam para o bem. Né? No final, independente de direita, esquerda, polarização ou não, o mundo se conectou e a vacina foi para todos. Né? Eu não consigo me lembrar de um episódio, não porque eu tivesse viva para ver, já viva para ver, mas assim, de um episódio, um fenômeno global como foi a pandemia. Pois é. Né? Todo mundo passando pela mesma coisa, enfim. E eu acho que as pessoas às vezes têm uma memória muito curta. Total. Né? Eu acho que assim, pelo menos eu me lembro de ter, eu vi a morte muito perto, assim. Porque você não sabia se você podia pegar, era alguma coisa invisível. Você fala, cara, pode ser que acabe agora, né? E aí como é que você vai fazer para isso? O que vai ficar dessa história? Então, assim, independente como foi caso social, se você não sai daí aprendendo, eu lembro de um papo que eu tive com meu pai, a gente no Espírito Santo investe em shopping center, o shopping nunca tinha ficado fechado 2 dias, nunca na história. E a gente estava discutindo o quê? A probabilidade de ficar 6 meses, 9 meses, 1 ano, ou não reabrir, né? E aí várias pessoas falaram, agora com essa coisa das pessoas terem aprendido a falar à distância e não vai ter mais o contato físico, o mundo vai mudar, as pessoas nunca mais vão no shopping, ou vão muito mais só por lazer, as pessoas vão comprar tudo online. Várias empresas de consultoria mundial disse que o negócio ia praticamente acabar. E você vai vendo que o tempo, as pessoas vão voltando, as pessoas vão até valorizando mais aquilo. Sim. Mas eu acho que um momento como aquele ensina para nós que de alguma forma se a gente trabalha unido em prol de alguma coisa, a gente consegue ter um mundo melhor e a gente consegue ter uma convergência. Também, né? Sai mais forte. Legal. Esse final de semana teve Fórmula 1 aqui em São Paulo, né? Eu tava lá, você tava lá também. Eu fiquei pensando sobre como eventos presenciais, né? Experiências presenciais, elas nunca vão sair de moda, né? Ainda mais num mundo tão virtual, digital, que a gente já começa a ficar na dúvida, né? O que... Eu não sei se, obviamente, você acompanha muito a rede social, eu fico vendo, claramente, a quantidade de vídeos produzidos por IA que já tá rolando nas mídias e tal. Hoje a gente é capaz de identificar. Se você olhar bem, tem algo, né? Que você não sabe dizer o que é, mas você fala, isso aqui não tá muito... Mas tem um caminho muito próximo, não vamos conseguir. Não vamos conseguir. Então, as experiências físicas, presenciais... Fala um pouco disso, assim, se você acha que você que tá no ramo e é um expert... Eu acho que é insubstituível o contato humano. A gente aprendeu a sobreviver à distância, né? Surgiram o Zoom, né? Reuniões online, debates de lives, né? O mercado do entretenimento foi o que mais sofreu. Então você viu que os artistas musicais foram construindo suas lives, isso até alegrava a nossa vida presa em casa, né? Porque
era o entretenimento que a gente tinha. Mas o entretenimento nunca esteve tão forte como está agora, justamente por termos passado por isso e termos valorizado o contato humano. Então isso eu acho que é insubstituível, porque a gente volta para a questão do que você falou em algum momento sobre o relacionamento, né? Como é que você se relaciona à distância? É muito difícil, né? Então eu acho que o entretenimento ele é um lugar que cada vez mais vai se fortalecer e cada vez mais vai ser fruto de ambientes de conexão, de prospecção e de encontros. De viver coisas juntos, né? Eu acho. Criar memórias, viver emoções juntos. O mundo está muito saudosista. Você vê que grandes artistas voltaram, fazendo shows em estádios. Isso tudo foi advento daquela ausência que a gente teve de oportunidade de estarmos juntos e de conexões existirem presenciais. Então, a gente vai se adequando àquilo que está na nossa frente, mas ao mesmo tempo, como você falou da Fórmula 1 ontem, né? Além de ser uma oportunidade do mundo olhar para o nosso país, né? Eu acredito muito nessa conexão entre entretenimento e turismo, sempre defendi. Às vezes as pessoas tinham muita dificuldade. Eu vejo que o Rio de Janeiro teve a ousadia de fazer esses grandes shows na praia, né? E aí você vê um ou outro falando, não, mas isso podia estar sendo investido em outras coisas, mas o que gera o entretenimento, né? O mercado do entretenimento hoje emprega bilhões e ele traz para a gente esse ambiente de construção de turismo e de conexão muito importante. Outro dia saiu uma matéria num instituto importante que empregava mais do que o setor automobilístico. Então, de alguma forma, é porque muitas vezes, e eu lembro disso quando eu comecei a trabalhar com entretenimento, mas quando eu falei, eu vou fazer um festival e tal, sempre teve aquela história de que o entretenimento tem um lado meio que você está fazendo uma coisa para se divertir e tem um glamour ali por trás daquilo tudo. Mas, na verdade, a quantidade de pessoas... Eu lembro que o meu primeiro evento, Vitória Pop Rock 1, eram 800 pessoas trabalhando. Pois é. Então, você não pode menosprezar isso. E, de alguma forma, eu brinco com os amigos meus que são esportistas e têm o prazer de fazer um gol no estádio ou de, enfim, vivenciar uma experiência no esporte que eu não tive muito talento nesse sentido. Mas eu acho que na hora que você cria uma ideia, a hora que você bota aquilo num plano de negócio, depois você transforma aquilo num projeto de captação de recursos, daqui a pouco você vê aquilo sendo colocado em prática, construindo aquela cidade, depois você vendo aquela quantidade de gente se divertindo. Eu não me lembro de ter tido tanta alegria empresarial no momento em que eu lembro que todo mundo não acreditando que o Vitória Pop Rock ia acontecer, e eu me lembro de estar em cima do palco e ver aquelas, sei lá, 35, 40 mil pessoas se divertindo, falando, caramba, deu certo. Que bacana. Sabe que outro dia eu falei com o Roberto sobre isso, que acho que a pior coisa que pode acontecer com alguém é a pessoa ficar deslocada do seu tempo, né? Ser uma pessoa que não entendeu o tempo a que ela pertence. Tem aquela palavra em alemão que eu adoro, né? Zeitgeist, que é o espírito do tempo. E você é um homem do seu tempo, Marcos, no sentido de que é empresário, empreendedor, mas também entende o seu papel como marido, a presença, né, com os filhos, a importância de estar perto dos seus filhos na criação, de não delegar esse papel de pai para ninguém. Como é que você enxerga isso? Ser pai foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu sempre quis ser pai, não fui um pai por acaso, né? Então, como eu te falei, eu tenho um filho de 13 e um de 11. O que eu acho? Educar é muito difícil, né? Mas eu acho que qual é a melhor forma de educar? Por exemplo, não adianta eu falar alguma coisa para fazer aquilo, né? Então, eu acredito muito nessa construção de educação, por exemplo. Então, eu busco ser uma pessoa melhor todos os dias, porque eu tenho a responsabilidade, porque eu tenho 2 pessoas que seguirão uma vida e me têm como uma referência, né? Então, como é que você consegue construir esse tempo sendo empreendedor, pai, você tem a tua vida pessoal também, né, com a tua esposa, como é que você constrói isso? É prioridade 100% para mim. Eu me lembro quando eu conheci a Isis, né, a gente começou a falar sobre a vida, ela já tem um filho, eu tenho 2, eu falei, olha, sou eu mais 2, porque são parte da minha vida e o tempo inteiro eu vou tentar de alguma forma priorizar, minha prioridade vai ser estar aqui. Mas eu sempre digo para eles, para eu ser alguém que vou conseguir prover educação, prover o melhor para vocês, eu preciso também estar bem comigo. Então, o pai de vocês precisa ser uma pessoa feliz, uma pessoa que faz o que ele ama, e muitas vezes você fazer o que você ama, você empreender, você vai ter que renunciar muitos momentos que às vezes você desejava estar lá, mas você não vai conseguir. Sim. Por uma questão de estar fazendo o que você ama, estar fazendo o que você acredita.
Então, acho que a gente tem uma conexão, eu e os dois, muito grande, assim, e eu sou um pai muito feliz. Que bom. Você sabe que outro dia eu tive uma conversa interessante com a minha filha. Eu errei, né? E com ela. Mas é que a gente erra também. É. E aí eu sentei com ela e falei, filha, mamãe errou, né? Me desculpa. Eu tento acertar, mas nem sempre eu consigo. Somos humanos. Somos humanos. Sabe que ela virou pra mim e falou assim, ai, mamãe, ufa, porque você é tão perfeita. Me deu uma calma agora saber que você errou, porque eu também posso errar, né? Então tem esse equilíbrio também, né? Porque a gente tenta ser tão bom exemplo em tudo, que eles começam a achar que é inalcançável. Como é que a gente também se apresenta como humanos que falham, que erram, que tentam acertar, mas não conseguem, né? Acho que é esse exemplo como um todo, né? Não só o exemplo do sucesso. Claro. Não, eu sempre digo isso, inclusive nos lugares em que me convidam para falar sobre empreender, né? As pessoas olham para mim, você é um cara de sucesso, você é um cara que deu certo. Não, eu errei muito mais do que acertei. Né? Tem uma fala incrível do Michael Jordan, que é um dos atletas que eu mais admiro na minha vida, que ele fala, para eu ser o Michael Jordan, eu errei X arremessos, eu perdi X campeonatos, né? Então, claro que a gente que tem esse lugar de empreender, de garra, de determinação, a gente não gosta de perder. Não. Se eu disser que eu gosto de perder, é mentira. Mas eu sou fruto também das minhas derrotas. Então, ter essa conversa com eles de forma natural, de forma verdadeira, prezo muito essa coisa da verdade. É importante, porque quando eu vejo que eles várias vezes fizeram coisas que não foram corretas, e eles sentam comigo e falam, pai, eu fiz. Eu falo, opa, então agora a gente começa a debater aquilo e vamos discutir o caminho, as penalidades por isso ter acontecido, ao mesmo tempo o apoio que vocês vão ter a partir daquilo, mas a verdade tem que prevalecer. Não, isso então, é muito importante. A gente vai exemplificar isso para eles, vai dar segurança para eles no momento que a gente também fala, né? Uhum. É isso aí. Uma vez minha filha era pequena e o namorado da minha mãe falou assim, mente a sua idade pra você entrar nesse brinquedo. A gente tava num parque de diversão. Aí ela, não, se minha mãe descobrir, ela me mata. Eu prefiro nem ir nesse brinquedo do que mentir. Se ela descobrir, ela me mata. Que bom, né? Hoje ela tá se autorregulando mais. Mas pra gente encerrar, a gente vai fazer duas coisas. Primeiro, você vai deixar um recado lá naquela câmera pra quem tá começando a empreender, teus conselhos, o que você sugere aí pra quem tá começando, e depois eu conto o que a gente faz depois. Olha, eu sempre falo uma coisa que é o seguinte, não é o lugar que você vai chegar, né? Mas como você vai chegar. Então, quando a gente começa a construir uma carreira profissional, muitas tentações acontecem no caminho. Então, aconteceu comigo, vai acontecer com vocês, que várias ideias que não vão ser dentro do campo ético, do campo moral, do campo do respeito, mas que vão ser tentadores, porque as pessoas vão falar, esse caminho aqui é muito mais fácil, esse caminho vai ser muito mais rentável. Então, o que eu quero te dizer é, busque conhecimento, busque oportunidade de se referenciar com pessoas que possam contribuir de alguma forma com bons conselhos, mas ao mesmo tempo não tem coisa mais prazerosa nesse caminho, que é você poder entrar em qualquer lugar que você for com a cabeça erguida, sabendo que você foi uma pessoa correta. A gente é humano, a gente também erra. Os erros, como eu falei com a Mar, são coisas que acontecem na vida para nos fortalecer. Então utilizem os erros como, de alguma forma, os obstáculos como atalhos positivos para que você possa chegar lá com aprendizados. Então, eu acredito muito na teoria e na prática. Se debrucem sobre os estudos, busquem estagiar, ter experiências profissionais para tentar unir essas duas coisas. Muito bom. E aí a gente sempre encerra com o convidado fazendo uma pergunta para mim. Opa. Agora você é o entrevistador e eu a entrevistada. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Bem, primeiro eu te admiro muito. Obrigada. Mas você faz um trabalho extraordinário. Repito sempre que eu venho aqui, quem me dera ter tido a oportunidade de estudar numa estrutura como vocês constituíram aqui. Agora me conta uma coisa. A gente sabe que educar não é fácil, né? Trabalhar com educação é um desafio muito grande. Mas é na educação que eu acho que a gente vai transformar esse país, né? Porque pessoas com mais conhecimento, a gente tem um país cada vez melhor. Como é que você enxerga os próximos anos do segmento de educação, também olhando para essa ótica de IA, para essa ótica de grande surgimento de tecnologia? Muito bom. Então, primeiro, obrigada pelo carinho, pelo elogio. Eu acho que assim, a gente acredita que o Intelli surgiu ancorado na premissa de que todo negócio virou um negócio de tecnologia, né? Então hoje é impossível imaginar qualquer organização
com fins lucrativos ou sem órgãos de governo, não importa, que tenham relevância e escala sem uso de tecnologia. Não mais como uma área vertical de suporte somente, mas como uma área transversal. Então hoje marketing tem tecnologia, finanças tem tecnologia, RH tem tecnologia e mais próxima do core das empresas. Se você pega uma empresa agrícola hoje, por exemplo, do setor do agro, tem muita tecnologia embarcada em tudo que está se fazendo. Então, primeira coisa é, todo mundo vai ter que saber mais de tecnologia do que sabia antes. Essa é a primeira coisa. Quem decidir ser um profissional de tecnologia, definitivamente vai trabalhar nessa direção de inteligência artificial, por exemplo, que a gente estava falando. Então, o futuro da educação, para mim, você tem que ter um pouco de conhecimento de tudo, mas escolher algo que você domine muito. Perfeito. Certo? Que você tenha muito domínio, profundidade, como você falou, para poder opinar com propriedade. E a segunda coisa, eu acredito muito no que a gente está fazendo aqui, do ponto de vista de formação para o mundo do trabalho, onde você desenvolve as competências que algumas pessoas chamam de comportamentais, outras pessoas chamam de soft skills. Aqui o ensino é baseado em projetos, então, para além do conteúdo teórico que eles estudam, eles têm que materializar esse conhecimento na execução de um projeto. Esse projeto se propõe a resolver um problema real. Mas mais importante do que isso, propõe interações múltiplas. Interações no seu grupo de trabalho, interação com os profissionais da empresa que trazem o projeto para cá. Então, essa coisa do resolver conflito, se comunicar, testar, falhar, dar errado, recomeçar, todas essas competências comportamentais eu acho que vão ter que estar presentes, assim como tecnologia, em todos os currículos do ensino básico ao ensino superior. Porque a inteligência artificial ela vai saber mais que a gente. É impossível competir com o poder computacional que tem o LLM. A quantidade e a velocidade que ele consegue acessar conhecimento. Agora, pega tudo isso e produz um evento. Exato. Né? Pega tudo isso e mobiliza um time. Como é que você faz? Você precisa dessas habilidades comportamentais. Então, eu acho que é nesse caminho que a gente vai. Perfeito. Parabéns pelo trabalho lindo que você está fazendo. Obrigada. E conta comigo sempre. Obrigada, querido. Obrigada mais uma vez. Uma delícia estar com você. Não perca, daqui a pouquinho a gente está no ar de novo. Obrigada pela audiência. Marcos, um beijo. Beijo. Até a próxima. Obrigado.